Chegou a hora da quarta rodada do Campeonato Brasileiro e com ela, aquelas dúvidas. Que goleiro eu escalo? Que time tem maior possibilidade de SG? Quem é que vai me dar pontos e cartoletas nessa rodada? Para te responder essas e outras perguntas, chegou para onde ir no Cartola nessa rodada 4. Vou te dar as dicas, se liga só. Começando com a pergunta mais frequente do planeta, que time tem a maior possibilidade de SG nessa rodada? E esse time é o Bragantino. O Bragantino vai enfrentar o Atlético Paranaense e, apesar da fase, o momento atual, não ser o melhor do Bragantino no ano, é bom lembrar que o Bragantino tem a melhor defesa dos clubes da Série A. Então é muito bom ficar de olho. O Bragantino não sofreu gol em 8 jogos que fez até aqui e sofreu em todas as partidas que fez apenas 6 gols. E o Atlético Paranaense jogando fora de casa é um bom convite aí para você pensar em possibilidades. Vou te dar um nome, tá? Para não te deixar a pé. Juninho Capixaba é o brabo, é o jogador defensivo que você tem que ficar de olho, porque além de pensar no SG, você ainda pode somar ali uma assistência, ou um gol, qualquer coisa do tipo. Então fica de olho nele. Ah, e só um detalhe, hein? O Bragantino só foi vazado 3 vezes jogando em casa. Olha o convite aí. Agora, qual o jogo que tem a maior possibilidade de gols nessa rodada 4 do Brasileirão? Esse jogo é Grêmio e Atlético Mineiro. Os dois times têm ataques muito bons e defesas muito vulneráveis. Até aqui, tanto o Grêmio quanto o Atlético Mineiro tomaram 15 gols em 2026. Claro que eu estou incluindo campeonatos estaduais, tá, gente? Não foi só no Campeonato Brasileiro. Mas é um recorte importante para a gente trazer. Em 12 jogos foram 15 gols sofridos, só não são as piores defesas da Série A, porque Cruzeiro, Santos, por exemplo, já tomaram 16. E o ataque desses times, por exemplo, tá com uns numerozinhos interessantes. O Atlético Mineiro, nesses 12 jogos, fez 22 gols e o Grêmio 23. Então tá funcionando lá na frente. Vou te dar um nome também para não te deixar a pé. Carlos Vinícius, é o brabo artilheiro, o Grêmio joga em casa e eu não deixaria de fora o Carlos Vinícius do meu time não. A não ser que eu pense no Vitor Roque. Mas aí é outro papo. Vale a pena ficar de olho no centroavante do Grêmio. Como é início de campeonato, eu sei que tem aquela pergunta, né? Qual o jogo que eu tenho que ficar de olho pensando em valorização? Esse jogo é Bragantino e Atlético Paranaense. Se você pegar no frigir dos ovos, a defesa do Atlético Paranaense precisa de muito pouco para começar a valorizar. Ninguém precisa de mais do que 3,20, ou seja, não tomou gol, já está valorizando a defesa toda. Só que eles jogam fora de casa, certo? Então o risco. Beleza. Olha para o Bragantino. Em exceção ao Juninho Capixaba, que precisa de mais de 6,6 para começar a valorizar, ganhar cartoletas, o restante da defesa do Bragantino precisa de apenas 3,87, é o máximo, né, que precisa ali entre os defensores do Bragantino, que hoje estão como prováveis. E como o Bragantino é o time mais cotado a manter o SG nessa rodada, é bom ficar de olho. Vou te dar um nome também sem ser o Juninho Capixaba, tá? Pedro Henrique, zagueiro do time do Bragantino, é uma boa possibilidade se você quiser valorizar legal aí, tá? Vou te dar alguns nomes de reservas de luxo bom, baratos e com possibilidade de valorização, tá? Começando com o do Bragantino, que está dominando o nosso Pra Onde Ir hoje, que é o Henry Mosqueira, atacante dessa equipe de Bragança. Bom, ele até aqui é um dos jogadores que mais finalizou nesse Campeonato Brasileiro de 2026. Foram 15 finalizações nos 3 jogos iniciais, dá uma média de 5 finalizações por jogo. Ele também tem um mínimo para valorizar muito bom, que é de 2,46. Eu ficaria de olho nele. É a melhor possibilidade? Não. Mas é um jogador que atende os requisitos de bom, barato e com possibilidade de valorização. Eu ficaria de olho pensando em pegar algumas cartoletinhas. Só também. Outro nome, esse eu te indico muito, é Amuso, atacante do Grêmio. Ele que pode fazer um combo perfeito ali se você colocar o Carlos Vinícius, por exemplo. Seu titular não vai bem, ele entra, faz ali a dobradinha com o outro atacante do Grêmio. Ele tem um mínimo para valorizar de 3,36 nessa rodada. Muito bom e muito baixo. E se você pensar também que ele joga contra o Atlético Mineiro, que só manteve um SG em 2026, eu acho que chega a ser convidativo. Ele já participou de 5 gols com a camisa do Grêmio nesse ano de 2026. Estou incluindo o Campeonato Gaúcho para te dar
uma amostra aí do que pode fazer o Amuso, atacante do Grêmio. Agora eu vou te falar dois goleiros que têm possibilidade de pontuar bem e valorizar para essa rodada 4, hein? Começando com Marcelo Rangel, goleiro do Remo. Pô, mas tu vai me escolher o goleiro do Remo, que é o mais barato? Sim, porque o Remo joga em casa, o jogo vai ser lá no Mangueirão e pega o Internacional. Até aqui o Marcelo Rangel tem 13 defesas nesse Campeonato Brasileiro em 3 jogos. E o Internacional é o terceiro time que mais finalizou nesse Campeonato Brasileiro. Foram 54 chutes a gol. Olha a possibilidade aí de mitada do Marcelo Rangel e você ainda ganhar umas cartoletinhas aí para teu patrimônio, hein? Não descartaria essa possibilidade não, tá? Outro nome bom, pensando em valorização e pontuação, é o Cleiton, goleiro do Bragantino. Já falamos algumas vezes aqui, mas vou ficar repetindo toda hora, que o Bragantino tem a maior possibilidade de SG nessa rodada 4. O Cleiton só sofreu gol em um dos 3 jogos que fez nesse Campeonato Brasileiro, que foi para o Corinthians na última rodada. Então é um goleiro bom para você ficar de olho. Além disso, ele tem um mínimo para valorizar muito convidativo, 3,87. Não tomou gol, já está valorizando umas cartoletinhas para você. Não tomou gol e fez 1 ou 2 defesas ali, tá ótimo, tá lindo, você sai sorrindo de orelha a orelha. Então vale a pena ficar de olho no Cleiton também. Só lembrando que todos esses dados são dos nossos cientistas de dados do Gato Mestre aqui do Cartola, então não é orelhada não. Vale a pena ficar de olho nessas dicas. Curtiu? Gostou? Vai escalar uma ou outra? Vai pegar umas dicas? Tamo junto, bota nos comentários aí pra gente. Tô te esperando na próxima rodada, não dá mole não. Mercado fecha às 18h59 dessa quarta-feira. Corre, escala, vai, bora.